A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa. Nós servimos sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Antes de iniciarmos o nosso programa hoje, vamos contar aí um parabéns aí para Olívia. Olívia! Parabéns, Olívia! Você merece tudo de bom, né? Você merece que Deus a abençoe na sua trajetória terrena a todos os dias da sua vida. Agora não se esqueça que quarta-feira tem debate e que nós estaremos aqui para comemorar, hein? Queremos aquele bolo bonito, gostoso, tradicional, né, Olívia? Não esquece não, hein, Olívia? Tudo de bom, meu querido. Um grande beijo pra você. Hein? Não esqueceu o pessoal da manhã? Bom, eu não sei, eu não tenho nada, eu sei do debate. O problema de você e vocês discutem com ela. Tudo bem. Ah, Olívia. Isso aí, Olívia. Um beijão, minha querida. Bom, hoje nós vamos bater um papo. Nós estamos às vésperas de um procedimento eleitoral e é importante que a gente esclareça aos nossos ouvintes alguns aspectos que dizem respeito à nossa liberdade de escolha. Afinal de contas, o voto é o exercício mais pleno da democracia quando bem empregado. Quando não, ele acarreta justamente sérios problemas e traz ao povo tristes amarguras, né? Decepções, enfim, toda sorte de coisas negativas. Portanto, é muito importante que a gente tenha o conhecimento do processo democrático. Eu não vou ensinar aqui como votar, não é isso não. Isso é problema do TSE. Mas nós vamos falar a respeito da democracia, do aspecto democrático, do que consiste a democracia. Hoje nós temos pessoas que lecionam matéria a qual este assunto está adstrito, mas são pessoas que são tendenciosas, são pessoas que falam coisas que às vezes os nossos ouvidos não querem ouvir, ou melhor, não deviam ouvir. E nós, para isso, fomos buscar uma pessoa que a gente conhece, que a gente sabe da sua índole como professor, como ser humano, como homem de caráter, como homem de comunicação também, mas principalmente como professor. Nós temos aqui dentro da casa, não precisamos recorrer a pessoas do lado de fora. Temos o prazer hoje de bater um longo papo aqui durante esta 1 hora de programa com o nosso amigo, o radialista Jorge Luiz. Bom dia, Jorge Luiz, professor de História, Jorge Luiz. Bom dia, doutor Paulo, bom dia aos ouvintes da Rádio Imperial, né? Prazer muito grande estar aqui com o senhor, com os nossos ouvintes aqui, para a gente estar batendo esse papo aqui que eu acho muito oportuno, né? Pois é, nós estamos num processo democrático muito importante, né, Jorge? E a gente gostaria de começar perguntando a você, que é um professor de história, um estudioso da história do nosso país e da história do mundo também, por que não? O que é a democracia, Jorge? Pois é, doutor Paulo, na realidade nós sempre escutamos muito falar em democracia, mas o que é a democracia, né? A democracia, na realidade, ela deveria ser, pela lógica, ela teria que ser o regime político em que a soberania, a vontade do povo é exercida. Então, quer dizer, o que é a vontade do povo, que é a soberania do povo, deveria ser respeitada e exercida por esse povo, né? Agora, por que democracia? Porque a palavra democracia, né, essa é uma matéria que a gente ensina lá no 6º ano do ensino fundamental. Tem uns que aprendem, outros não. É verdade, porque na realidade é a palavra democracia, ela vem do grego, né? Ela vem de democratia, que na realidade ela representa povo, né? Vem de demo, que é composta pelo povo, demos, e kratos, que significa poder. Então, nesse sistema político, o poder é exercido pelo povo. Mas de que forma? Através do sufrágio universal, que seria através do voto, né? Agora, nem sempre foi assim.
Naquela época você tinha uma democracia direta, em que os governantes, eles reuniam principalmente em Atenas, né? Eram reunidos lá os membros daquela cidade, e o governante ia para uma praça pública e as questões importantes eram decididas. Desde que você fosse cidadão ateniense, você resolvia. Era feito lá uma assembleia e as pessoas então levantavam a mão e opinavam em relação a esses temas. Claro que com o passar do tempo isso foi ficando impossível, né? Difícil. Você imagina você continuar exercendo esse mesmo sistema democrático hoje em dia, né? Você pega, por exemplo, Petrópolis. Você tem aí mais de 300 mil habitantes, né? Você consegue imaginar hoje o prefeito colocando, de repente, lá no Parque de Exposições, né? 300 mil pessoas dizendo assim, de que forma você acha que nós vamos fazer? O que vocês acham que nós vamos... De que forma vamos usar o orçamento do município? Ia virar bagunça, né? Não ia ter como, né? Ia ser um negócio complicado. Então, de que forma que nós fazemos hoje para exercermos, então, uma democracia? Quer dizer, esse poder político exercido pelo povo. Nós elegemos os nossos representantes. Algumas vezes mal, né, Jorge? É verdade, nem sempre. Nós elegemos de uma forma correta esses nossos governantes, esses nossos representantes. Pois é, porque antigamente, nos tempos idos primórdios de nossa república, ainda durante o Império, aliás, quem eram os nossos representantes na Câmara de Vereadores? Eram aqueles chamados homens bons. Verdade. Ou seja, eram os homens letrados, as pessoas com cultura, as pessoas com sabedoria, com sapiência. Hoje, a gente vê umas coisas que assustam a gente, não vê, Jorge? Ah, mano, não tem a menor dúvida, né? A gente vê até nas propagandas políticas, rapaz. Olha, cada coisa, cada nome, o próprio nome do candidato já assusta a gente. Mas aí, doutor Paulo, cabe então ao demos, que seria o povo eleger de uma forma coerente aqueles que seriam os seus representantes. Pois é, eu acho que o povo tem que começar a estudar os candidatos. Não se deixar levar por opiniões de segundos e terceiros, que muitas das vezes essas opiniões são para denegrir a imagem de uma pessoa, né? E outras são para constituir pessoas que realmente não têm a mínima exegese, não têm a mínima condição, não têm a mínima nada, absolutamente nada, condição de governar, né? É verdade. Muitas vezes você vai naquele voto de protesto, né? Exato. Achando que aquele voto de protesto, não, eu vou voltar, eu vou colocar toda a minha revolta com todo esse sistema, tudo isso que está acontecendo na urna. Só que você está esquecendo que, na realidade, aquele seu voto de protesto, ele está dando emprego para uma pessoa despreparada pelos próximos 4 anos. E para Senado, dependendo da situação aí, 8 anos. Então você está pagando 8 anos aquele cara. E tem mais, no Senado ainda tem uma responsabilidade muito grande que as pessoas não olham. Você, quando está elegendo o teu senador, você está elegendo o suplente dele também. Também. Que muitas das vezes é uma pessoa obscura, totalmente despreparada, sem a mínima condição de ser suplente de um senador. Então, aí na realidade a questão do senador é o seguinte, você vota naquele senador. Mas muitas vezes você não sabe quem é o seu suplente. Exatamente. Né? Então, no caso dele apoiar, por exemplo, um governador, né, ou o próprio presidente da República, e depois vir a ser um ministro, um secretário de governo, o suplente entra. Assume. Né? E aí fica aí 4, 6 anos sem ter recebido um voto sequer. Exatamente. Isso é muito ruim, né? Ô Jorge, no Brasil de hoje não existe nem república, nem democracia, nem Estado de Direito, segundo o estudioso Fábio Conder Comparato. Professor emérito da Universidade de São Paulo, doutor pela Sorbonne e honoris causa pela Universidade de Coimbra, Comparato observa que a atual Constituição já foi remendada 68 vezes, mas em nenhuma dessas ocasiões o povo foi consultado. Você concorda com essa afirmação, Jorge? Bom, em relação ao jurista, o doutor Paulo Magno, eu fico meio que um pé atrás. Eu sei porque eu também tenho minhas desconfianças, mas é uma afirmação contundente, né? Contundente, mas agora o jurista ele fez certa vez ele deu uma declaração
Ele disse que a interferência do juiz Sérgio Moro foi absolutamente escandalosa. Ele está se referindo àquela questão, a questão do Lula, por exemplo, né? A liberar ou não o Lula, prender ou não. Ele diz assim, ele já não tinha mais competência, o processo estava no tribunal e, no entanto, ele próprio telefonou para a Polícia Federal para que ela não cumprisse as ordens do Favreto, naquele episódio em que o Lula ia ser... Mas não foi. Ia ser ou não liberado. Ele diz assim, essa é uma opinião pessoal minha. Então, quer dizer, na realidade, o Favreto, às vezes, o nosso tão querido aí, Fábio Conder, às vezes, ele acaba falando algumas bobagens. Não resta dúvida. Né? Mas agora, em relação à Constituição, doutor Paulo Magno, o povo não foi consultado. Não, na realidade, a partir do momento que você faz uma PEC, né, que é um projeto aí de emenda à Constituição, você tem alguns itens ali na Constituição que você não pode mexer. Né? Sim, são cláusulas pétreas. Exatamente. Por exemplo, a fórmula federativa de Estado, isso você não pode mexer. Você não pode mexer, por exemplo, no voto direto, e secreto universal e periódico. Não é? Essa separação dos poderes que deveria existir, que hoje no Brasil nós não temos visto, o que mais nós temos visto hoje é a interferência do judiciário no legislativo, né? Mas pela lógica teria que ter essa separação dos poderes e os direitos e garantias individuais que também você não pode mexer. Agora, eu acredito, doutor Paulo Magno, que a Constituição ela pode sim ser mexida, ela pode sim ser emendada, desde que seja para você corrigir algum tipo de distorção. Pois é. Agora, eu estou te fazendo essa pergunta tem um objetivo, Jorge, porque muitas pessoas acham que esquecem que, inclusive o professor Fábio Conder também deve se esquecer, que nós temos representantes na Câmara Baixa e na Câmara Alta, ou seja, na Câmara de Deputados e no Senado Federal. Sim. Se eles nos representam pelo direito do sufrágio do voto, logicamente o povo está sendo consultado. Lógico. Né? Se por acaso o senador ou o deputado que você votou está lhe representando mal, é outro problema. A culpa é sua de ter escolhido mal. Exatamente. Não é? É verdade, porque isso não é... Não, porque eu acho interessante algumas pessoas que dizem que na época do regime de exceção, na época do regime dos militares, não havia eleição. Havia eleição. Havia eleição indireta. Exatamente. Ou seja, os deputados e senadores votavam para a escolha do presidente da República. Perfeito. Diferentemente de alguns países aí, onde os governantes estão ad perpétuo. Exatamente. Sem eleição. Sem lógico. Né? Tomaram o poder, sentaram lá e ficaram. Aqui não. Havia alternância de poderes dentro dos prazos estabelecidos constitucionalmente e os representantes do povo que escolhiam. Tá? Eu entendo desta forma. Eu também entendo dessa forma. Então não havia eleição, o povo estava votando indiretamente representado pela Câmara e pelo Senado. Exatamente. Agora, em relação à questão da Constituição... em torno de muita coisa. Tem muita gente que não viveu aquele período, nem estudou o período e começa a repetir um monte de baboseira que escuta por aí. Né? Exatamente, esse é o problema. Agora, em relação à Constituição, eu acho que a Constituição não é como o Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Não, né? acho que não. É verdade? Eu acho que a Constituição, a partir do momento que os tempos vão mudando, doutor Paulo Magno. Exatamente. Questões novas vão surgindo a todo momento, nós temos que sim adaptar a Constituição à realidade, às nossas realidades, né? E às nossas necessidades. Exatamente. Desde que o povo não seja na base da canetada. Sim, né? Lógico. Por que não fazê-lo, né? Não é por aí que as coisas funcionam. Ô Jorge, há democracias que têm apenas aparência, né? Mas que em essência não são democracias, pois não há liberdade de escolha, existe o clientelismo, há pressão sobre os eleitores, não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa. Que tipo de democracia é essa? Pois é, doutor Paulo, realmente, né? É um questionamento que nós fazemos, né? Agora, há que se destacar que democracia, né, é uma coisa e liberdade é outra, né? Porque nós podemos entender a democracia e não podemos misturar as duas questões. Uma coisa é existir a democracia, outra coisa é liberdade. Porque uma coisa que talvez você ache que você tenha liberdade de fazer,
eu vivo num regime democrático, então a minha verdade, a minha liberdade, ela tem que ser compartilhada com os outros também. Nós temos assistido isso muito na televisão, felizmente aqui em Petrópolis nós não temos visto isso, mas principalmente nas universidades, eu digo nas universidades públicas principalmente. Você chega numa universidade pública hoje, numa UERJ, numa UFRJ, o UFRJ vem acontecendo muito, as paredes todas elas pichadas, né? Tudo muito sucateado, você começa a colocar o seu pensamento escrito nos banheiros e nas salas. Isso é liberdade, mas não tem nada a ver com democracia. Eu já acho que isso é um pouco, já ultrapassa a liberdade, porque já passa a ser uma libertinagem, no meu modo de entender. Não, é verdade. Eu acho que a liberdade, ela existe, mas ela tem que ser também, ela tem limites. É aí que eu queria chegar. Porque o que talvez seja liberdade de expressão para aquela pessoa, mas ela de alguma forma ela está indo contra a minha vontade de querer ou não ver aquilo ali. Porque a sua liberdade vai exatamente até onde não agrida perfeito o teu semelhante, aquele que está próximo a você. Então, né? Mas aí, sabe qual é a grande questão hoje, doutor Paulo Magno? Que as pessoas acham que liberdade significa que você não andar na rua. Exatamente. Né? Então não, eu tenho liberdade de andar nu na rua, sim, mas a sua liberdade ela pode ser exercida na medida em que ela não afronta a liberdade do outro. Exatamente. Né? Então, quer dizer, nós estamos confundindo muito essa questão de democracia com liberdade. A democracia ela tem que ser um sistema, um pensamento que seja universal, mas desde que haja um consenso entre as partes. Exatamente. Né? E não uma imposição da minha vontade sobre a sua vontade. Hoje nós temos um exemplo muito típico de ausência de democracia aqui perto da gente, que é a Venezuela. Exatamente. Né? A ausência total de democracia. Apesar de ainda acharem que aquilo lá é uma democracia. Eu não sei quem consegue ver democracia na Venezuela. Um lugar onde você não tem direito ao pensamento. E falam que o sistema é democrático. Mas por que falam que o sistema lá é democrático? Porque ele foi eleito pela maioria. Aí nós temos que entender que maioria é essa que votou nele. Né? Uma vez a oposição, por exemplo, foi presa, mas os maiores líderes oposicionistas foram presos. Uma grande e não foram presos por motivos de corrupção. Não, de foram forma presos nenhuma. por ideologia política. Exatamente. É diferente. Eu estava acompanhando, em relação a essa questão ainda de democracia e liberdade, né? Uma ex-feminista e ativista do feminismo, ela foi fazer uma palestra numa dessas universidades, e quando souberam que ela ia participar dessa palestra, o grupo contrário a essa ex-feminista passou a persegui-la dentro da universidade, e ela fazendo aquela transmissão ao vivo pelo Facebook, e as pessoas batendo, ela fica trancada na porta, dentro de uma sala, e as pessoas batendo na porta, querendo quebrar o vidro. Quer dizer, e aí? Vivemos num sistema democrático e nós temos liberdade, sim, mas a liberdade daquele grupo impediu ela, que também é livre, de dar a sua palestra. Eu acho que as pessoas são livres, não devem fazê-lo. Já disseram, né, que a democracia é o pior dos regimes depois dos outros, todos, né? Porque não existe nada melhor mesmo. Exatamente. Agora, é interessante, doutor Paulo, nós vivemos num regime democrático, sim. Aí que está para a gente não confundir democracia com liberdade. Vivemos num sistema democrático, mas você não pode fazer o que você quer. Não. Por exemplo, você beber e dirigir, pode? Não. Não pode. Então, quer dizer, vivemos num regime democrático, mas a legislação ela te impede de beber e dirigir. Exatamente. Né? Exatamente. Então, quer dizer, olha como é importante. Nós não podemos confundir democracia com excesso de liberdade. Exato. Né? Tudo tem que ter limite, tudo tem que ter parâmetros. Eu vou pedir desculpa aos nossos ouvintes, de vez em quando vocês vão escutar uma tossezinha aí, mas é que eu estou com um resfriado brabo aí, e aí de repente estou sentindo minha voz meio fanhosa, meio estranha aí, mas é por causa desse resfriado. Professor Jorge Luiz, a democracia representativa é realmente democrática? Pois é, a democracia representativa, na realidade, é o exercício do poder político pela população, né, eleitoral, e feita de maneira indireta.
Essa é a democracia representativa. Agora, a democracia direta é quando você elege diretamente, é como o senhor falou antes. Antes o presidente era eleito de forma indireta. Quem votava e elegia era o Congresso. Né? Hoje não. Hoje nós vivemos uma democracia direta. Hoje nós vamos até a urna e nós escolhemos tanto o legislativo quanto o executivo. Bom, essa democracia representativa realmente democrática, doutor Paulo, deveria ser. Porque nós temos o nosso direito de escolher os nossos representantes. Mas aí nós caímos naquilo que o senhor afirmou no início do programa. Em alguns momentos, infelizmente, nós não sabemos escolher. Exatamente. Mas nós temos o dever e o direito de escolher. Né? E em muitas situações, eles não nos representam. Agora, infelizmente, sabe qual é o mal do brasileiro, doutor Paulo? É não acompanhar o que é votado em Brasília. Pois é. Você só vai sentir depois nos municípios, porque ninguém mora. Vamos pensar assim, a não ser os moradores lá de Brasília, que não são muitos, mas todo o reflexo do que acontece em Brasília, ele estoura nos municípios, porque as pessoas moram nos municípios. Nós não tomamos conhecimento das votações, tomamos conhecimento dos efeitos. Exatamente. Mas aí você só vai sentir esse efeito quando chegar no seu município. Aquela legislação que foi votada lá em Brasília, às vezes tão longe de você. Mas aí você vai sentir o reflexo disso. Nós temos condições disso, né? Porque temos TV Senado, TV Câmara, TV Judiciário. Temos hoje a representatividade está mais clara, está mais límpida, está mais translúcida para o povo. Mas será que o brasileiro não está acostumado a isso, Jorge? Eu acho, doutor Paulo, que o grande problema do brasileiro é a acomodação. Acomodação, né? O brasileiro é muito acomodado, né? Quando você vai conversar com alguém de política, o cara fala assim, rapaz, não gosto de discutir política, não. Aí tem pessoas que falam assim, política e futebol não se discute. Discute sim. Discute. Tem que se discutir. Talvez você não possa discutir futebol, porque cada um tem o seu time. Eu entendo isso. Política se discute, não se precisa brigar. Não. A discussão que eu digo não é discussão. Sim, é uma discussão sadia, uma troca de ideias, é uma discussão de interesses ali, doutor Paulo Magno, e deve se discutir sim. Deve-se trocar uma ideia e deve-se fazer esclarecimento político, sim. Porque a partir do momento que o povo diz que não gosta de política e não quer conversar sobre política, ele está sendo governado por quem gosta. Exatamente. Esse é o problema. É a mesma coisa daqueles que não vão votar, que se abstêm de votar, ou que votam, ou que anulam o voto, ou votam em branco. Né? Não adianta. Eu não quero saber de política, eu vou lá só porque eu tenho que votar e voto qualquer um. Não é por aí. Não é por aí. Né? Você tem que ter responsabilidade na hora de votar. Exatamente. Ô Jorge, qual a qualidade da democracia no Brasil hoje? Nós já aprendemos a ser democratas? O nosso país está maduro para enfrentar uma democracia? Doutor Paulo, olha, na realidade nós passamos por alguns períodos, né? Se você pensar em 1889, né, em que talvez um dos maiores governantes que o Brasil já teve, Dom Pedro II, quando ele foi retirado do poder por um golpe, aquilo ali sim foi golpe. Aquilo foi golpe, não teve nenhum tipo de processo. Não. Né? Não foi como o impeachment do Collor, não foi como o impeachment da presidente Dilma, não. Ali todo mundo teve direito de defesa, amplo direito de defesa e tudo mais. Agora, no caso do Dom Pedro II, não. Né? Ele foi simplesmente retirado do poder e ali foi implantado o sistema republicano. E deram a ele 24 horas para sair do país. Exatamente. E fomos ver que ele gostava tanto disso aqui, né, que morreu de desgosto. Exatamente. Morreu de desgosto. Agora, mas depois que houve o período da redemocratização, doutor Paulo Magno, eu acho que nós tivemos alguns avanços importantes. E continuamos seguindo com esse avanço democrático. Né? Por exemplo, o processo eleitoral que nós temos hoje, em relação às urnas eletrônicas, aí tem muita gente que questiona, mas até agora ninguém conseguiu provar nada ainda, né, em relação a essa questão, a lisura das urnas eletrônicas, embora a gente vê muita coisa na internet, mas provar mesmo que é bom nós não conseguimos ainda. Então nós vamos partir do princípio que elas são confiáveis. A questão da liberdade de expressão hoje, né? Em alguns momentos nós temos aí alguns aplicativos, né,
que costumam censurar alguns tipos de comentários. Isso nós temos visto. Não é verdade? Se você colocar alguma hashtag lá que não é de interesse de uma parte da população, essa hashtag ela some rapidinho. Isso, né? Isso também nós temos acompanhado. Mas, enfim, nós temos ainda a liberdade de expressão. Eu vejo hoje, principalmente aí no Facebook, as pessoas lá, uns ele sim, outros ele não, e tudo bem, está lá. A questão da manifestação hoje, as pessoas vão para a rua e andam com bota ou com camiseta do seu candidato, isso todo mundo respeita. E apesar dos pesares, a nossa economia ela está avançando. Nós conseguimos avançar, né? Chegamos quase ao fundo do poço com as nossas estatais quebradas e tudo, mas depois que aconteceu esse processo do impeachment e o partido que estava no poder durante todo esse tempo foi retirado do poder, as estatais começam a suspirar. Começa a dar começam a colocar a cabeça fora da água. Então, quer dizer, a Petrobras hoje já está começando a dar lucro novamente. Então, quando o senhor me pergunta qual é a qualidade da nossa democracia no Brasil hoje, talvez não seja o ideal, mas nós estamos avançando, doutor Paulo Magno. O Brasil é uma democracia jovem ainda, nós temos muito que aprender ainda. Claro que passa por essa eleição que nós vamos desse ano. Eu acho que passa por aí. O aprimoramento do processo democrático passa por essa eleição, sim. E nós vivemos uma democracia, doutor Paulo, eu não digo plena ainda, né? Mas bem avançada, não é à toa que houve todo um processo de impeachment. Foi provado realmente que nós tínhamos lá uma presidente que cometeu crimes e ela foi retirada do poder. Então nós estamos avançando no processo democrático, sim. Exatamente. E teve amplo direito de defesa. Exatamente. Ô Jorge, o que ocorre quando há uma pluralidade e a maioria, mas essa maioria decide que certos valores, como os dos direitos humanos, são dispensáveis num determinado regime? Bom, doutor Paulo, aí o que eu acho é que a pluralidade, a maioria, é importante que você tenha essa divergência até de pensamentos, né? Agora, o grande problema é quando você coloca interesses pessoais em detrimento do coletivo. Esse é que é o problema maior. Aí realmente a questão fica muito complicada. E isso parte muito do princípio de quem está no governo. Porque se você assume o poder, principalmente isso acontece muito no executivo também, e você passa a colocar somente, você faz só políticas de governo, para você beneficiar uma parte da população em detrimento de outra, aí você cai numa questão muito complicada, porque você só vai beneficiar uma parcela da população em detrimento da outra parcela. Aliás, eu sou contra esse tipo de coisa, porque eu acho que isso cria discriminação, isso cria ódio, isso cria uma divisão. Né? Aí você cria divisão. E o povo de um país tem que ser uno. Ele não pode estar dividido. Se ele estiver dividido entre o bem e o mal, aí a coisa fica feia mesmo. Ô Lucas, vamos faturar aí. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos de volta hoje, estamos batendo um papo aqui com o nosso amigo, o radialista e professor de História, Jorge Luiz. Ô Jorge, os direitos humanos se encaixam no modelo de democracia? Doutor Paulo, eu creio que sim. A liberdade, por exemplo, né, o respeito dos direitos humanos, ele tem que estar, sim, incluído nos direitos democráticos. Mas eu acho que tem gente que não sabe o que é direito humano, né? Pois é, mas aí... Tem uma deputada aí, que eu não posso dizer o nome, porque nós estamos num processo político, apesar que ela não é nem do Estado daqui,
é uma maluca aí que gosta de gritar, ela não sabe o que é direito humano não, né? Não, ela acha que direitos humanos é o direito dos manos. Né? Pois é, né? E na realidade não. Eu acho que a partir você não pode... Direitos humanos é uma coisa que não tem como você separar. Não, esse daqui, ele pode deve ser acolhido pelos direitos humanos porque ele pertence a uma determinada classe ou categoria, né? Que merece a proteção dos direitos humanos. Agora, esse daqui não. Esse daqui não precisa da proteção dos direitos humanos, não pode ser incluído nos direitos humanos, não. Pois é. Direitos humanos. Todos têm que estar incluídos nesses direitos. Pois é, mas a gente não vê isso, por exemplo, na Venezuela, né? Não. Lá o povo não está tendo nem o que comer. E essa questão de direitos humanos, né, esse valor está incluído nas declarações universal dos direitos do homem, né, exatamente. E desenvolvido inclusive em pactos internacionais. Exatamente. Né? E que bom que existe isso. Agora, é claro, doutor Paulo Magno, que nem sempre esses direitos humanos eles são respeitados em sua plenitude. Exatamente, porque né? Os direitos humanos devem ser respeitados tanto para o ofensor, mas muito mais para o ofendido. Exatamente. Porque hoje parece que direitos humanos só é atendido pelos direitos humanos uma parcela da população. Exatamente. Né? Que se diz coitada. Hoje a eleição presidencial está sendo chamada de a mais importante da história recente do país. Você concorda ou acha que as coisas estão começando a se desenhar de forma mais objetiva? Doutor Paulo, eu achei que assim que o processo eleitoral ele começou a ser discutido, eu achei que realmente estava muito imprevisível. E eu achei que seria a eleição mais imprevisível da história. Nós tínhamos ali muitos candidatos. 13 candidatos. 13 candidatos, a maioria com o mesmo pensamento. O mesmo pensamento. Então, na realidade, você tirando um, colocando o outro, na realidade a ideia básica era mantida, era a mesma. Exato. Agora, eu achei que a partir do momento que houve uma definição da candidatura do Haddad e que o Lula não poderia mais ser candidato, uma coisa que o PT vem empurrando com a barriga o quanto pôde, para no final confundir as coisas. Exatamente. Né? Eu achei que a partir do momento que houve essa definição, eu achei que a eleição passou a ser mais previsível. Eu acho que agora, apesar da gente ficar um pouco com o pé atrás em relação à pesquisa, porque cada pesquisa entrevista 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, até 6.000 pessoas. Mas o que seria 6.000 pessoas no universo, né, de milhares de pessoas num país tão complexo e amplo como o Brasil? Vamos ver aqui num exemplo muito típico aqui da nossa cidade. Se a gente vai, por exemplo, num bairro aí, vamos pegar aí um setor, né? O setor, por exemplo, das pessoas que têm problema de deficiência. Sim. São pessoas especiais. Se você pegar esses setores, 2 vereadores em Petrópolis vão se destacar. É verdade. Que é a Gilda e o Marcelo. É verdade. O resto não. Então, gente, não é assim. Se você pegar esse setor e fizer perguntas ali, naturalmente pode ser que eles realmente despontem. Agora, isso não quer dizer que eles vão ser eleitos. Não é essa a realidade. Eu acho que vai ser uma surpresa aí muito grande. Eu acho que nós teremos uma definição rápida. Ô doutor Paulo, você vê que a região sudeste, né, São Paulo, por exemplo, São Paulo e Minas, né, você tem os maiores colégios eleitorais hoje, né, da região sudeste. Embora o Nordeste você tenha muitos estados no Nordeste, mas ali, inclusive em função até do que vem acontecendo, os nordestinos têm vindo muito para a região sudeste. Então, quer dizer, você tem pessoas lá, se você comparar, você pega São Luís do Maranhão e compara com a cidade de São Paulo. Não tem como. Não tem como você comparar. Então, hoje, o maior colégio eleitoral hoje é São Paulo, depois Minas Gerais. Eu acho que o Sudeste começa a dar os rumos dessa eleição. Eu também acho. Eu acho. E Minas também. E o Rio de Janeiro também, que apesar do estado ser pequeno, o colégio eleitoral também é muito grande. Bem grande. Né? Então eu achei que, a partir do momento que aconteceu essa definição de quem seria o candidato do Partido dos Trabalhadores, a eleição começa já a criar uma definição. O voto seria a expressão mais significativa do regime democrático, Jorge? Eu creio que sim. Eu acho que sim. Se não houver fraude, sim.
assim, né? Eu acho que sim, doutor Paulo Magno. Acho que o voto é essa expressão do regime democrático. Eu acho que é o ápice do sistema democrático. É o momento que é o momento que você consegue ir à urna e você fazer a sua parte no sentido de escolher e tomar o rumo da definição do que você quer para o futuro do país. Será que hoje o nosso sistema democrático caiu num tipo de relativismo onde tudo vale, onde cada um faz o que quer? Pois é. Eu acho que hoje, doutor Paulo, é aquilo que nós conversamos lá atrás, mas o que acontece hoje é uma inversão de valores, eu diria, né? O camarada hoje, ele se vê no direito de pichar uma escola, uma mulher achando que está protestando contra alguma coisa, ela se vê no direito de, por exemplo, de ficar seminua, né? Pois é, artistas até de certo renome fazendo cenas degradantes. Acha que pode, né? Ela acha que pode. Então, quer dizer, o nosso sistema democrático, às vezes, ele cai sim. Ele cai num relativismo onde você acha que você pode fazer todas as coisas. Aí é que nós passamos a confundir a democracia com liberdade, que são coisas totalmente distintas. Exato. Né? Exato. Infelizmente, nós temos visto isso. Inclusive, o Dr. Paulo Magno, com cenas assim lamentáveis. Muito. Inclusive, frente a igrejas. Exatamente, né? Exatamente. Você vai com o único sentido de afrontar. Exato. Aí você fala aquilo. Sim, não, mas eu tenho... Eu vivo num sistema democrático, eu tenho a liberdade de fazer isso. Não. Desde que você não agrida o teu próximo. Exatamente. Né? Aí as pessoas começam a confundir. As coisas estão... Ô Jorge, desde os tempos da Grécia Antiga, alguém já teria mostrado aos jovens que ele não deve ser conduzido como gado. Ou seja, eles deviam pensar com a sua própria cabeça, né? Uhum. Passados tantos séculos que nós estamos da Grécia Antiga, a juventude de hoje ainda pensa pela cabeça das pessoas que têm a mente voltada para pensamentos retrógrados que não deram certo, mas insiste em trazê-los a lume, talvez por uma vontade de submeter o homem aos seus desejos do poder, ou como diria o Roberto Jefferson, das suas entranhas, né? Aquele instinto mais selvagem. É verdade. Ô, doutor Paulo, em relação ao jovem, né? O jovem, você tem um jovem passivo e você tem aquele jovem que realmente ele está militando. Então, aquele passivo eu acho que é o mais complicado deles, porque... Ele está se omitindo, né? Se omitindo aquele sentimento de tentar fazer alguma coisa pelo seu país não caiu ainda. E, de repente, é despertado por alguém que usa esse sentimento dele de maneira negativa. Isso vem acontecendo muito, infelizmente, hoje, em escolas e universidades. Se disser que não, aquele que, de repente, está ouvindo o nosso programa, disser que é mentira, está sendo mentiroso, porque nós vivemos isso dia a dia, doutor Paulo. Eu, como professor, infelizmente, eu vivo isso no dia a dia. Cansou de acontecer isso com colegas nas escolas em que eu lecionava. Cansou de acontecer isso. E nas faculdades, nós vivemos isso no dia a dia. Professores querendo impor que são simpáticos a algum tipo de ideologia, querendo trabalhar aquela mente daquele jovem para que aquele jovem ele passe a pensar como gado, conduzindo aqueles jovens como gado. Exato. E nós temos visto, professor, também, o doutor Paulo Magno também é professor, nós temos visto isso, o jovem ele entra às vezes com uma mentalidade, vai até o seu ensino médio às vezes, ele consegue passar ileso dessa lavagem cerebral. Mas em muitas situações ele entra na faculdade. E quando ele entra na faculdade,
a ideia dele, a mentalidade dele é completamente transformada. Ele sai de lá como se fosse um zumbi. Uma lavagem cerebral. É feito, sim, lavagem cerebral nesses meninos. Infelizmente, muito triste. Eu fico bobo que, às vezes, o grande problema do Brasil, acho que realmente passa pela educação. Passa pela educação. Porque as pessoas não têm uma educação de qualidade. A pessoa hoje lê um texto e ela não consegue interpretar, entender o texto. Não consegue nem ver o que está nas entrelinhas. Muitas das vezes está mandando recado e a pessoa não está vendo isso. Acreditam à primeira vista nas maiores barbaridades, sem aprofundamento, sem noção, sem olhar. Quer dizer, a gente fica realmente... É desestimulante às vezes, não é, Jorge? E eu posso dizer uma coisa para o senhor? Eu acredito que a maioria das pessoas que de repente agora, nesse momento, estão ouvindo o nosso programa aqui, você já parou para pegar o livro de história, principalmente história e sociologia dos seus filhos? Não. As pessoas nunca, nem sequer pegaram o livro e começaram a ler o que aquele livro está trazendo de mensagem para o seu filho. Pois é. Porque o que mais nós temos hoje, infelizmente, são ideologias embutidas em textos que no primeiro momento você acha que são textos assim... Até inocentes. Inocentes, né? E na realidade não. Ali dentro daquele texto, a ideologia, ela tá incutida ali dentro. E é verdade isso. Eu cansei de pegar isso. Eu sei. E quando eu pegava, eu levava na direção e dizia assim, olha, não é isso. A história aqui você está passando uma história com um viés. Exatamente. E a diretora, professor, leia, por favor. Está aqui. Ela é verdade. Pois é. Esse é o grande problema. Existe hoje um risco iminente de venezuelização da América Latina? Da América Latina se tornar uma Venezuela? Doutor Paulo, eu acho que no passado nós corremos, sim. Num passado assim bem próximo nós corremos. Deixa eu parar para pensar, até algum tempo atrás, nós tínhamos Rafael Correa, no Equador, Cristina Kirchner, na Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil, Pepe Mujica, no Uruguai, no Paraguai, né? Evo Morales, na Bolívia, que ainda está, família do Fidel, em Cuba, o Ortega, que continua lá na Nicarágua. Então, se você juntar isso tudo, o doutor Paulo Magno, você imagina. O próprio Zé Mujica aqui no Uruguai. Então, você imagina o que nós tínhamos aí. Nós tínhamos assim uma linha ideológica muito forte, focado na esquerda. Na ideologia que era muito sensível, Hugo Chávez na Venezuela, que era muito sensível ao bolivarianismo. E esse bolivarianismo, na realidade, que está acontecendo na Venezuela, as pessoas dizem assim, não, o que está acontecendo na Venezuela é uma influência dos Estados Unidos, é porque é um embargo americano. Essa história de embargo americano, ela é contada até hoje em Cuba para você justificar a incapacidade do sistema de dar certo. Exatamente. Né? Então você começa hoje a colocar isso como se tudo justificasse. Não, a Cuba hoje é um país extremamente pobre porque existe um embargo americano. Só que eles não falam que esse embargo americano ele só impede empresas americanas de fazer comércio com Cuba. Exatamente. O Brasil construiu o Porto de Mariel. Que embargo é esse, então? Construiu e deu, né? E deu, né? Então, realmente, senhor doutor Paulo, o que está acontecendo na Venezuela hoje é porque o bolivarianismo deu certo na Venezuela. Deu certo. O que está acontecendo lá é porque deu certo. Deu certo para o governo. Sim. Porque o povo está fugindo. Não, exatamente. Né? Exatamente, é verdade. Deu certo para o governo. Aí você pega o governo, né? O governo lá passando fome, você não consegue comprar carne nem estragada para você comprar, e o presidente vai para a Turquia comendo um churrasco daquele apetitoso, maravilhoso. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Fumando cigarros cubanos, charutos cubanos, e está tudo certo. E o povo passando fome na Venezuela. E a Bolívia tem o mesmo caminho. Deu certo. E a Bolívia, pelo mesmo caminho, porque o Evo Morales foi eleito de novo.
Pois é. Ô Jorge, o nosso atual presidente do STF, o Toffoli, ministro Toffoli, disse que a democracia é jogo difícil de ser jogado. Você concorda com essa afirmação? Até que ponto? Eu sou obrigado a concordar com ele, realmente. Eu acho que a democracia realmente... pela primeira vez, eu acho que eu concordo com ele. Tá vendo? Eu acho sim, doutor Tem Paulo. toda pessoa que... Vamos ficar quieto e dizer que toda pessoa que não presta tem algo que é de bom, né? Mas Eu acho que sim. Não é o caso, vai lá. Eu acho que a democracia é um jogo difícil de ser jogado, sim, porque você tem que conviver com as divergências de pensamento. Não é verdade? Talvez você não é obrigado a concordar, mas você tem que conviver. E o sistema democrático, eu acho que é isso. Porque se você não convive com as pessoas que têm um pensamento divergente do teu, você passa a propagar uma ditadura. Exatamente. Porque todos têm que pensar igual a você. É que a alternância de poderes é tão importante por causa disso, né? Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, geralmente são 4 anos, 8 anos de Partido Republicano, 8 anos, 4 anos, 8 anos de Partido Democrático. E ele vai alternando o poder, o democrata e o republicano. Vamos ver quem tem a melhor proposta. Não é isso que tem que ser feito? Mas o doutor Paulo, eu acho que... Isto não é a verdadeira essência da A democracia. alternância do poder é verdadeiramente a essência da democracia. Porque eu acho que a partir do momento que você consegue, você vai alternando, dificilmente você vai conseguir apagar, como normalmente é feito, né? Você fica 4 anos. Depois você pode ser reeleito. Mas depois eu acho que você tem que mudar mesmo. Exatamente, você deve mudar. Porque senão, sabe o que acontece, doutor Paulo? Vicia, as né? pessoas começam a achar que eles são os donos do poder. Né? Eles não estão no poder. Eles são o poder. Não, eles são o poder. Então eu acho que a alternância do poder é a melhor forma. Absolutismo, né? Exatamente. É verdade. Eu sou o Estado. Aí você passa a levar coisas que não são suas, mas você já está tão habituado, você acaba levando para sua casa, coloca na sua coleção pessoal, e está tudo certo. Está tudo certo. Ô Jorge, o regime democrático, como se apresenta hoje, deve ser questionado? Eu acho que se for para aprimorar, sim. Se nós usarmos para aprimorar, o Churchill dizia um negócio muito interessante, e eu sou obrigado a concordar com ele, né? A democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas. Foi o que eu falei. O senhor falou que veio de encontro realmente àquilo que eu acho. A democracia dos males, eu acho que é o menor. É o menor, né? Mas a democracia é sinônimo de impunidade? Não deveria ser, doutor. Não deveria ser. Não deveria ser. Eu acho que nós não podemos confundir isso, né? A partir do momento que foi instituído a Lava Jato no Brasil, eu acho que a Lava Jato, aliás, e o Sérgio Moro, ele foi um divisor de águas em tudo isso que está acontecendo aí. Eu acho que nunca na história desse país... Todo mundo gosta, os políticos já dizem isso. Adoram essa frase. Adoram dizer isso. Né? Nunca na história do país, eu acho que esse país foi passar tanto a esponja com sabão para que nós pudéssemos depurar e apurar tudo isso que nós estamos passando por aí. Não deveria ser, e eu acredito que o Brasil, a partir de agora, eu acho que o Sérgio Moro, a partir do Sérgio Moro, eu acho que nós começamos a respirar um pouco mais e achar que o colarinho branco também chega, porque até então eles se sentiam num pedestal, eles eram quase como semideuses. Eles faziam o que queriam e diziam, nunca a justiça vai nos encontrar e vai chegar até nós. Não! O Sérgio Moro e a Lava Jato está aí para dizer não. Você é uma pessoa como outro qualquer. Lógico. Né? Não é à toa que Eduardo Cunha está aí, está preso até hoje. Sérgio Cabral está preso. Luiz Inácio Lula da Silva continua preso até hoje. Né? Os fundadores aí e os principais articuladores do PT, todos eles processados, presos. Exatamente. Então, acho que nem sempre aí a democracia tem sido sinal de impunidade de algum tempo para cá. Os cenários conjunturais que às vezes nos parecem compreensíveis poderiam ser desvendados. E isso nos ajudaria na tomada de decisões perante uma realidade que precisa de nossa intervenção. O povo está preparado para isso, Jorge?
Eu acho que com o advento das redes sociais, a democratização da informação, que é isso que vem acontecendo hoje. Antigamente você só tinha rádio, televisão, jornal e rádio, jornal, televisão, né, para informar a você o que estava acontecendo. Então, dependendo do viés, porque tem muito isso, dependendo do viés desse meio de comunicação, a informação que passavam para você, ela era uma informação selecionada de acordo com o interesse de cada um. Com a questão das redes sociais, você tem acesso hoje, a maioria das pessoas que acessam as redes sociais acessam pelo telefone celular. Exato. Então eu acho que houve, sim, uma democratização da informação. Então hoje em dia só é mal informado quem quer. Né? Quem quer. Você vai procurar se realmente a pessoa falou aquilo, se realmente... Ainda ontem o Ratinho, no programa dele, estava deixando bem claro. Olha, tem uma porção de fakes aí dizendo que eu falei, não sei o quê, eu não falei nada disso não. O que eu falo está nas minhas redes sociais. Quer dizer, se a pessoa acha que realmente aquilo que está ali dizendo que o Ratinho falou é verdadeiro, vai lá na página dele e lê. Se não estiver lá, não é verdadeiro. Nós falamos, e as pessoas acham, doutor Paulo, que a mídia, às vezes, ela é uma mídia assim, muito isentona. Não é, não. E na realidade o que mais nós temos visto, principalmente em época de eleição, é isso. Cada um levanta a sua bandeira e aí começam a mexer e a buscar coisas para tentar denegrir as vésperas da eleição a imagem de candidatos. Então, realmente, há que se tomar muito cuidado com isso. Isso vem acontecendo, não é de hoje, não. Nós tivemos edição de debates. Exato. Edição de debates no passado. Então, já tivemos de novo. Durante a propaganda eleitoral aí, estão sendo colocadas frases cortadas, que dão um outro sentido quando você escuta. Poxa, fulano falou isso? Que absurdo, como é que ele falou agora? Não foi isso que ele falou. Estão sendo deturpadas as coisas, estão sendo colocadas de acordo com o interesse de cada grupo partidário, né? É verdade. Hoje nós vivemos uma teoria do poder da espoliação e da subversão. O povo, através do voto, pode modificar isso? O que é preciso, Jorge? Eu acho que o que é preciso, doutor Paulo, é fortalecer as instituições. Eu acho que a partir do momento que você tem instituições fortes, como por exemplo, eu volto a falar aqui, volto a citar o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro vem fazendo um trabalho belíssimo no Brasil. Também acho, concordo. Hoje eu acho que o Sérgio Moro é a grande personalidade do Brasil. Também eu acho que o Sérgio Moro ele entra para a história como o sujeito que teve coragem de peitar tudo isso que aí está, independente de quem quer que seja, e dizer, olha, eu estou aqui para fazer justiça, e eu não tenho partido político. Como muitos, infelizmente, inclusive do Supremo, vem mostrando. Parece que tem partido político embaixo da toga. Exatamente. O Sérgio Moro não. O Sérgio Moro, independente de partido, pode ser partido A, B, C ou D. Errou, vai ter que arcar com as suas responsabilidades. Exatamente. Né? Então, acho que sim, doutor Paulo Magno, desde que nós continuemos aí fortalecendo as instituições sérias desse país. Ô Jorge, professor Jorge Luiz, eu acho que nós tivemos aqui uma aula sobre democracia, sobre o processo democrático, falando realmente, levando aos nossos ouvintes a uma conscientização maior, colaborando para o processo democrático do nosso país. Nós gostaríamos que realmente o povo brasileiro tivesse, né, a consciência do momento histórico que estamos atravessando e da importância do seu voto correto nesse dia 7 de outubro. Que nossas eleições possam transcorrer num clima de paz, de tranquilidade, né? Que realmente nós possamos ver que seja o melhor escolhido para o país. Às vezes, aquela pessoa não é... Ninguém é salvador da pátria. Aquela pessoa pode não ser o exemplo mais típico daquilo que você realmente gostaria que governasse o seu país. Mas talvez seja ele que possa salvar o país de ir para um caminho pior do que aquele que nós estamos vivendo nos dias que antecedem essas eleições ainda, porque o governo atual ainda é reflexo
deste governo de 13 anos que nós estamos vivendo aí, um regime meio autoritário e corrupto. Verdade, eu acho que a questão é conscientização de fato, né? Acho que nós temos que conscientizar e o povo tem o direito, né? Todo o direito de escolher o que ele quer, os rumos que ele quer para os próximos 4 anos. E só que é o seguinte, você tem que saber que você está dando emprego e você está delegando poderes para os próximos 4 anos para aqueles que vão levar os rumos do país. Exatamente. Então há que se colocar na balança o que você espera. Aquele Brasil que você quer, que a Globo está fazendo lá, qual Brasil que eu quero? O Brasil que eu quero, o que você quer? Que Brasil que você espera para o futuro? Acho uma pergunta até desnecessária, porque todo mundo quer o melhor para o nosso país. Então vota direitinho, porque senão você não vai ter. Exatamente. Não é isso? Jorge, eu gostaria de deixar os nossos microfones para a sua despedida, agradecendo a você esta magnífica aula de democracia que foi aqui dada sobre o assunto, sobre a democracia, porque esperamos com isso ter iluminado um pouco a mente dos nossos ouvintes, que já naturalmente tem a sua opinião formada, mas de qualquer sorte contribuído, não tenha dúvida, para melhorar ainda mais o nível deles. Obrigado, doutor Paulo. Eu que agradeço aí pela oportunidade, né? Normalmente eu estou aqui como comunicador, como professor de história, quase nunca, né? Eu estou sempre aqui como comunicador, mas eu agradeço a oportunidade que o senhor me deu de estar aqui, estar conversando aqui com os seus ouvintes, né? Também de conhecer o outro lado do Jorge Luiz. É verdade, é verdade. O comunicador, tem que saber que ele também é um excelente professor de história. Nós estamos aqui sempre como comunicador. Isso me deu então essa oportunidade da gente estar conversando um pouquinho daquilo que é a minha segunda paixão. Acho que o rádio é a primeira, né? E a história é a segunda. Mas foi uma oportunidade assim, muito especial. Agradeço muito e estamos aí à disposição, sempre que o senhor precisar. Muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer a atenção e o carinho aí da Nair, do Marcos Carneiro, que também nos ligou aí, a Marilene, a Ângela Caneco, a Olívia Wendley, mais uma vez, parabéns, Olívia, com o nosso carinho pelo seu aniversário, a Eunice Catumba, que também está na nossa escuta sempre, a Conceição, que sempre está aí também ouvindo lá no Retiro, a Maria da Glória do bairro das Duchas. Muito bem. Ao José Roberto Gabriche, também nosso amigo que está sempre aí prestigiando com a sua audiência o nosso programa, comentando sempre com a gente aí também. Vamos dar um abraço também ao nosso mestre Henri Grazinoli, que está também sempre conosco aqui, de vez em quando discutindo assuntos de suma importância. Muito obrigado a todos. Fiquem agora com o Plantão Imperial. Agradecer aí ao Lucas na técnica, ao William lá na gravação, e convidando a todos para continuarem conosco aqui com o Plantão Imperial, hoje apresentado por Lucas Messori. Ah, garoto, tu está tomando conta da rádio, hein? Um abraço a todos. Até semana que vem, quando estaremos com mais um programa Nós Servimos, nas vésperas da nossa eleição. Fui!